Boa noite. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Aqueles que vêm pela primeira vez, sintam-se abraçados, acolhidos no amor do Mestre Jesus. Daremos início à nossa reunião da noite e hoje daremos continuidade também ao nosso quarto MEAC. Agradecemos aos nossos irmãos conectados através do canal do YouTube do Centro Espírita Semeador. Agradecemos também aos irmãos do canal Alimento da Alma. Que Jesus os abençoe de sempre. Em especial, nosso querido irmão Jonathan, que está aqui conosco fazendo as transmissões do nosso quarto MEAC. Então, meus irmãos, para darmos início, para abrirmos com chave de ouro mais uma noite, nós abriremos essa noite com o nosso coral Semeador de Luz. Antes, quero passar a palavra para a Deise apresentar para vocês o coral, fazer um convite especial e falar das apresentações que serão feitas hoje. Fica à vontade, Deise. Gente, ele me pegou, viu? A carinha dele. Não foi combinado, né? Mas é brincadeira. Gente, então a gente tem feito as apresentações nas comemorações, que é normal, né, a gente fazer. E por ocasião desse mês, que é o mês de Kardec, a gente está fazendo todas as semanas, todas as segundas-feiras. Então hoje será a terceira apresentação, nós vamos ter mais duas, que outubro tem 5 segundas-feiras esse ano. Então hoje nós vamos cantar uma música chamada Allan Kardec, né, especialmente para ele. E outra que chama-se Encontro Marcado. Nós escolhemos por ter muito a ver com o tema da noite da palestra do Demer. Então, que vocês apreciem. Quem já consegue cantar, quem conhece, pode ajudar, vai ser muito bom. E, por falar nisso, quem se interessar, quem gostar de cantar, quem quiser vir participar conosco, nós não temos vozes masculinas no grupo, seria muito interessante a gente ter. Então, se algum de vocês tiver interesse em participar, vem falar com a gente, tá? Para a gente formar um grupo maior, vai ficar realmente muito mais bonito. Boa noite para vocês e usufrutem aí da palestra. Muito obrigado, Deise. Fica o convite, meus irmãos. Vem nos
Que energia maravilhosa, quanta luz. E para darmos continuidade, meus irmãos, vamos agora convidar a Sandra Carolino para fazer a leitura da mensagem psicofonada na reunião mediúnica da nossa casa. Boa noite a todos. Fazer o bem, ser do bem, é um benefício concedido a todos nós sem recompensa. Acreditem, o bem não se faz imaginando recompensa. O bem que naturalmente exala de vossas mãos, de vossos lábios e pensamentos, é preciso ser algo que jamais seja cobrado, de quem quer que seja. Até porque é somente para isso que fomos criados. E estamos aqui, e daqui a pouco, de um outro lado, onde também é necessária a prática do bem. Ah, meus irmãos, muitas situações enfrentamos, onde sem nenhum esforço, sem nenhum plano, simplesmente agimos para que o outro sofra menos, para que o outro não desanime, para que o outro seja feliz. Aproveitem esses momentos. São divinos, são maravilhosos. Aproveitem muito esses momentos e propaguem. Propaguem essa lei de amor que só se cumpre verdadeiramente na belíssima lição da caridade, da humildade e da grande bênção que é ser feliz na felicidade do outro. Guardem em vossos corações a tristeza daquele que, sofrendo a pior mácula de um ser, aquele orgulhoso que esquece que o Pai é tão poderoso, mas tão poderoso que o ama incondicionalmente. Esse é o grande poder do Pai. Assim, como guardas essa dor, rogue ao Pai que sejas capaz de guardar também a alegria de uma simples lágrima que seca, de uma simples palavra que anima, de um simples olhar que não deixa o frio e a fome vencer o amor, cair em desespero, maldizer a Deus. Essa é uma grande alegria. Desejo toda a paz, todo o amor e toda a vontade incontrolável de fazer o bem a todos vocês. Que Jesus os abençoe. Vamos então, nesse momento, fechar os nossos olhos e nos conectar com o Altíssimo, com os nossos bondosos irmãos que nos assistem no dia a dia de nossas vidas. Que o amor de Deus, que o amor de Jesus penetre em nossos corações, na nossa alma, iluminando cada sentimento que trazemos no peito. E que eles sejam bons, que eles sejam em prol da felicidade dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos. Agradecemos, Senhor Jesus, por estarmos aqui, por fazermos parte dessa família do semeador. Agradecemos por termos essa casa que nos acolhe, que nos ilumina e que nos conduz a cada dia numa caminhada de amor. Abençoe-nos, Pai de misericórdia. Abençoe-nos, Jesus. Que assim seja. Bom, meus irmãos, então, passando para o tema da noite de hoje, nós falaremos do reencontro com Jesus. E o palestrante é esse que vos fala. Então, meus irmãos, falamos de Espiritismo como reencontro com Jesus. Se nós observássemos aqui nas letras das músicas que o coral cantou tão bem para nós,
nós já estávamos nesse reencontro com Jesus. Em todas as nossas ações diárias, vivendo no seu ensinamento, nós estamos ao encontro de Jesus. Mas o Espiritismo vem justamente reforçar esse reencontro, justamente porque nos apresenta o cristianismo na sua pureza. O Espiritismo vem resgatar para nós a mensagem principal do Mestre Jesus, que é a mensagem da lei de justiça, de amor e caridade. Então, para nós falarmos de reencontro com Cristo, são várias as formas que nós poderíamos trazer esse tema aqui para vocês. Mas nós julgamos muito importante trazer esse pilar principal, que é essa lei de amor, de justiça e de caridade, como a melhor forma de abordarmos esse tema e trazer para nós, com a maior clareza, a mensagem de Jesus. É uma forma de nós apresentarmos o Espiritismo como o verdadeiro cristianismo redivivo. É apresentarmos o Espiritismo sendo essa filosofia cristã liberta de qualquer liturgias, de qualquer exterioridades, de dogmas, de rituais. É irmos ao encontro de Jesus na sua moral. É irmos ao encontro de Jesus trazendo para nós a sua principal mensagem como objetivo de desenvolver em nós valores morais, desenvolver em nós valores do ser e não os valores do ter. Então é nós colocarmos Jesus como nosso guia, como modelo, e utilizarmos desse exemplo de Jesus, dos seus ensinamentos, para trabalharmos a nossa vivência e sermos de fato reconhecidos algum dia como verdadeiros cristãos. E aí nós iniciamos o nosso estudo da noite com uma reflexão que é muito comum nós espíritas sermos acusados de não cristãos e até mesmo de sermos anticristãos. Às vezes, quando se fala que somos espíritas, somos questionados, mas como assim? Você é cristão ou não é cristão? Né? Ah, vocês não adotam a Bíblia no centro espírita, então por que vocês são cristãos? Por que vocês são, né, uma filosofia cristã? Então, por muitas vezes, nós somos questionados em relação a isso. E aí é importante nós lembrarmos que a maioria dos espíritas de hoje, que somos nós, fomos convertidos num passado recente aí, vindos justamente do catolicismo ou do protestantismo. Quando nós observamos o espiritismo, ele é, de certo modo, recente comparado a outras filosofias cristãs, a outras religiões. Falamos aí do advento do espiritismo em 1857. Então, se nós fizermos a conta aí, o espiritismo tem 165 anos. Então, muitos de nós viemos justamente de outras religiões. Poucos de nós nascemos, às vezes, num berço espírita. E, por vezes, pesa contra nós algumas acusações de traição e até mesmo de deserção desses princípios ideológicos, né, que a gente conhece aí em outras religiões, e que lá atrás, né, nós assumimos, né, com outras crenças. Então, às vezes, a gente, antes de conhecer muito bem a doutrina espírita, a gente fica muito inseguro em relação se o espiritismo de fato é cristão, se o espiritismo de fato nos leva a esse encontro com Cristo. À medida que nós vamos conhecendo o espiritismo, a gente vai realmente confirmando esse encontro, né, com o Cristo. Mas e para os espíritas, o que isso implica, né? Todas essas acusações de que não somos cristãos, de às vezes somos anticristãos, somos contrários a algumas filosofias ou não, como que é isso? Para aqueles que são mais compenetrados na doutrina, aqueles que já conhecem o espiritismo, já têm a sua vivência, têm a sua prática diária,
Isso não significa quase nada, porque para nós é uma oportunidade a mais para nós reforçarmos o nosso compromisso e praticarmos a caridade e a compreensão da filosofia proposta pelo Espiritismo, esse cristianismo redivivo. Mas, para aqueles que são iniciantes, às vezes ainda sente um certo remoído íntimo ali, né, no sentido de um certo temor, né? Olha, até pouco tempo eu era daquela outra religião, eu estou migrando agora, né, de uma religião ali que trazia para mim ali as liturgias, os rituais, né, tinha toda aquela apresentação ali, e agora eu estou vindo para uma outra filosofia, para uma outra religião, no sentido de ligação com Deus, e que às vezes não está muito bem acentuada, muito bem definida para mim. E aí, meus irmãos, para muitos há ainda o medo de estarmos contrariando a Bíblia, de pecarmos e outras coisas mais. Então a gente faz essa reflexão inicial aqui, porque tratando de um tema tão relevante para nós, que é esse reencontro, esse encontro com Cristo, nós queremos justamente reforçar que o Espiritismo, ele é cristão. Então não tenhamos dúvidas quando formos questionados, quando forem apresentado a nós que, olha, o Espiritismo não é uma religião cristã, vocês não adotam a Bíblia, né? Já aconteceu comigo. Uma ocasião, viajando a trabalho, um colega, a gente tratando essas questões, um colega me questionou, mas você é espírita? Você é cristão? Vocês não adotam a Bíblia? Por que vocês seguem Kardec e não o Cristo? Então é muito natural aqueles irmãos que não conhecem o Espiritismo, não conhecem a verdade, né, do Espiritismo, nos fazer esse questionamento. E aí, coube ali esclarecer esse irmão que sim, nós seguimos a Bíblia. Todos os evangelhos contidos na Bíblia estão contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Todo o ensinamento moral do Cristo está contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Toda a filosofia do Espiritismo, traduzida ali nos seus 5 livros, as suas obras fundamentais, traduz ali o ensinamento do cristianismo. Então, esclarecendo para esse irmão, né, ele entendeu o fato, né, mas é o nosso papel justamente de nos tranquilizarmos em relação ao Espiritismo ser uma filosofia cristã, como também podemos recorrer a várias citações da codificação espírita. E aí nós trouxemos aqui como exemplo uma citação de um espírito amigo, contida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 7, que traz por título A Paciência. E esse espírito amigo nos orienta o seguinte: coragem, amigos, vocês têm no Cristo o seu modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vocês e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vocês têm de expiar o passado e de se fortalecer para o futuro. Pois sejam pacientes, sejam cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, meus irmãos, a gente faz essa introdução justamente para reforçarmos aqui o nosso compromisso, reforçarmos que nós, seguindo o Espiritismo na sua pureza doutrinária, a qual a nossa casa preza muito por essa pureza doutrinária, nós estamos totalmente voltados para a doutrina do Cristo, para o ensinamento moral, para aquilo que ele nos apresenta como mais importante no seu ensinamento, que é o amor. E aí, para nós entendermos um pouco mais dessa prática espírita, nós sermos espíritas, nós não temos que convencer ninguém de outras religiões a ser espírita também. Nós não temos que fazer propaganda, proselitismos em relação ao Espiritismo. Cabe a nós conhecermos profundamente essa doutrina, entender o seu propósito e, é claro, cada um no seu tempo. O objetivo não é que o Espiritismo seja a religião do futuro. O objetivo é que o Espiritismo seja o futuro das religiões.
e que consiga trabalhar justamente esse propósito que o Espiritismo trabalha, a transformação do ser. Despertar as nossas consciências para os valores morais. Deixar de lado, por muitas vezes, o trabalho no progresso material, despertar em nós as questões que fogem do lado espiritual. Portanto, na prática espírita, nós reforçamos que o Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas. Eu costumo dizer que aquele que critica a fé alheia não confia na sua. Então, cabe a nós espíritas não criticarmos. Nós estamos aqui fazendo algumas comparações, trazendo a visão do Espiritismo como esse cristianismo redivivo, porque não traz as liturgias, os rituais, os dogmas, mas respeitemos os nossos irmãos que se apegam ainda a essas questões. Valoriza todos os esforços para a prática do bem. A todo momento, no Espiritismo, nós somos convidados a essa prática do bem. Trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. É nós vermos em cada irmão, independente da sua crença, independente da sua nacionalidade, da sua cultura, como um filho de Deus, como um irmão. Então, nós respeitamos muito a questão da liberdade religiosa e admiramos muito, né, quando nós percebemos que muitos irmãos, inclusive de outras religiões, já trabalham tão bem a prática da caridade. Nós admiramos, elogiamos muito, isso nos dá a certeza de que o Espiritismo é o futuro das religiões. Então, irmos ao encontro de irmãos moradores de rua e vermos que lá também estão os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos católicos. Então, fazendo justamente o bem, praticando o amor em ação, que é o significado da caridade. E aí, meus irmãos, para nós trazermos agora a mensagem principal do nosso estudo da noite de hoje, nós lembramos aqui uma passagem onde Jesus ali, de encontro com os fariseus, né, e tendo Jesus ali calado a boca, né, tapado a boca ali dos saduceus anteriormente, esses fariseus se reuniram ali diante do Cristo e um deles, o doutor da lei, ele fez uma pergunta para Jesus, ali tentando Jesus, e perguntando para Jesus qual era o principal mandamento, o mandamento maior da lei de Deus. Então, quem eram os fariseus, quem eram os saduceus? Eram justamente aqueles que Jesus, por muitas vezes, chamou de hipócritas. Por quê? Eram aqueles que queriam tentar Jesus, a todo tempo provar Jesus, não entendendo a sua mensagem principal como uma mensagem de amor, e ali julgando Jesus naquele trabalho que ele fazia. Então Jesus respondeu que o principal mandamento, o principal ensinamento, era justamente esse que está contido lá no Evangelho de Mateus. E Jesus responde o seguinte: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, semelhante a esse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E aí Jesus continua dizendo o seguinte: façam aos homens tudo o que querem que eles façam a vocês, pois é nisto que consistem as leis e os profetas. Tratem todos os homens como gostariam que eles os tratassem. Então aqui, meus irmãos, está a visão espírita da mensagem do Cristo. Está aqui o principal ensinamento de Jesus, o que é sermos verdadeiramente cristãos. E é isso que o Espiritismo traz no seu pilar principal,
na sua espinha dorsal, em toda a sua codificação, esse ensinamento. Aqui se traduz a lei de amor, de justiça e de caridade. Então, nós poderíamos aqui encerrarmos o nosso estudo da noite de hoje, se nós compreendermos essa mensagem do Cristo. Se nós compreendermos essa mensagem do Cristo e levarmos essa mensagem no dia a dia, nós, com certeza, já despertamos a nossa consciência do que é ser cristão. É nós despertarmos a nossa consciência e colocarmos todos os dias em avaliação, naquele momento em que nós nos repousamos e passamos ali a limpo o nosso dia. Como que eu me comportei no dia de hoje? Quais foram aquelas provas? Quais foram aqueles desafios que eu enfrentei, aqueles obstáculos? E como eu me reagi diante de tudo isso? Será que eu me reagi conforme Jesus me ensina? Diante daquela situação a qual eu vivenciei. E se fosse Jesus? Será que eu agi no ensinamento de Jesus? Então é esse convite que a mensagem de Jesus nos faz. É esse convite e é essa mensagem do reencontro com Jesus através do Espiritismo. E aí, meus irmãos, se tivermos qualquer dúvida em relação a essa mensagem trazida, a essas máximas, nós podemos recorrer imediatamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, que traz por título Amar o próximo como a si mesmo. Então, a partir do momento que nós entendemos verdadeiramente essa mensagem e colocarmos em prática, podemos dizer que estamos aqui na terra cumprindo aquilo que Jesus nos ensinou e aquilo que o Pai, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, espera de cada um de nós. Sermos verdadeiros irmãos, sermos verdadeiros irmãos que amam, que aprendem uns com os outros e que trabalham a benefício do bem. E aí, meus irmãos, dando continuidade a esse nosso encontro com Jesus através do Espiritismo, então a gente reforça aqui, uma forma muito simples, sem misticismos, sem o ritualismo, sem burocracias, sem as exigências litúrgicas e sem os cultos externos. É nós entendermos essa mensagem e realmente partirmos para quê? Para a prática. Partirmos realmente para colocarmos em ação esse amor ensinado por Jesus, traduzido pela caridade. Então o procedimento é simples. Sempre praticar a caridade para com tudo e com todos. Isso resume tudo. Então, todas as semanas, todos os temas que aqui nós ouvimos, vêm de encontro justamente com essa mensagem de Jesus, com esse ensinamento. É isso que a doutrina espírita a todo momento vai despertar em nossos corações e em nossas consciências, diferenciando-se desse convencional cristianismo que às vezes a gente vê hoje e que infelizmente, por vezes, deturpado, trabalhando muitas questões do progresso material, muitas questões do castigo, das promessas de Deus, da transformação das vidas, sem qualquer esforço próprio. Então, o Espiritismo nos traz essa visão de uma forma diferenciada. Nós somos os responsáveis pela transformação. Nós somos responsáveis pela mudança. Deus nos concede o livre-arbítrio, Deus nos concede aquilo que é do nosso interesse fazermos, mas também nos apresenta uma lei de causa e efeito. Então, nos mostra, através do Espiritismo, dessa fé raciocinada, a causa dos nossos sofrimentos. A necessidade de estarmos aqui no mundo de provas e de expiações, nos dando o direcionamento do caminho correto. E aí, meus irmãos, como resultado prático em nossas vidas,
O que o Espiritismo nos proporciona? Justamente o esclarecimento. Ele nos dá a certeza de que nós estamos aqui por uma necessidade, por uma causa justa e pela bondade e a misericórdia do Pai, que nos concede mais uma oportunidade nesse mundo de provas e expiações para repararmos justamente os nossos erros pretéritos. Nos dá a visão de uma vida futura, nos conforta, nos dá o ânimo necessário para nós superarmos todas essas dores, todos esses sofrimentos, todos esses obstáculos, e nos dá também as respostas de por que tudo isso é necessário. Traz a certeza da imortalidade da alma. Nos dá a garantia de que nós estamos aqui num período definido da nossa encarnação aqui nessa terra, mas que nos dá a certeza da vida futura, espiritualmente falando. E a oportunidade do autoconhecimento. A todo momento o Espiritismo nos convida justamente para nós refletirmos, identificarmos em nós aqueles vícios morais, os quais a gente tem, os quais nos traz sofrimento, nos traz dores, e também faz sofrer aqueles que estão à nossa volta. Nos faz refletir justamente para quê? Para combatermos o orgulho que ainda carregamos, a vaidade, o egoísmo, o rancor, e por quantas vezes nós agimos contrárias à lei de Jesus, ao ensinamento do Mestre. E para fechar, o Espiritismo nos apresenta um Deus de amor, que não nos pune, que não nos castiga. Esse Deus misericordioso, esse Pai, que acolhe todos os seus filhos e que compreende que cada um de nós estamos no nosso tempo, mas que todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas com um único propósito: sermos felizes, amarmos verdadeiramente. Então, todos nós, sem exceção, um dia seremos capazes de agradecer ao Pai por sucessivas reencarnações, por sucessivas oportunidades de trabalharmos esse progresso moral e um dia realmente sermos dignos de conhecer a verdadeira felicidade. Irmos ao encontro de espíritos superiores, vivemos em mundos superiores, desapegados das questões que hoje nós, às vezes, nos prendemos tanto no mundo material. E reconhecemos os valores mais importantes para nós, que são as virtudes que nós precisamos conquistar. Conquistarmos esse amor verdadeiro ensinado pelo Cristo. Então, meus irmãos, como viver segundo o Espiritismo, indo ao encontro diário com Jesus? É muito simples se nós compreendemos que a vida que nós temos, cada um de nós, fomos criados como centelhas divinas do Pai. Dentro de nós existe esse amor depositado nessa centelha divina. E que não somos obras do acaso. Todos nós, filhos do mesmo Pai, com o mesmo propósito de estarmos aqui para atingirmos o objetivo de progresso. E entendermos também, meus irmãos, que quem serve só para si, não serve para os objetivos da vida. Então aqui nos faz justamente o convite para combatermos justamente esse egoísmo e esse orgulho que ainda carregamos. E nos convida justamente a nos colocarmos a serviço do próximo, nos colocarmos a benefício do bem. E acima de tudo, vivermos, participarmos, progredirmos, elevarmos e integrarmos. Se aqui estamos numa comunidade, numa família semeador, isso já é um excelente começo. Isso já é virmos para uma casa espírita com a consciência de que aqui aprendemos, aqui trabalhamos, aqui desenvolvemos o nosso lado intelecto, aqui desenvolvemos o nosso lado moral. E eu ter essa preocupação de ajudar também aqueles que estão em sofrimento e que hoje não têm oportunidade de estar aqui junto a nós.
é acolhermos aquele irmão que está em sofrimento, é dar uma palavra amiga, é mostrar a eles o caminho da verdade, da vida, é darmos a ele a oportunidade de um recomeço, nos colocarmos como trabalhadores do Cristo, levando a sua mensagem de amor. E aí, meus irmãos, um outro convite é se aspirarmos a viver melhor. Escolhamos o lugar de servir na causa do bem de todos. Não adianta a gente pensar só na gente. Não adianta a gente pensar só naqueles que estão mais próximos de nós. Pensarmos na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos pais. Isso é muito fácil, isso é algo que a gente, né, fortalece a cada dia. Mas é nós estendermos esse bem, trabalhar nesse bem, nessa causa, fora da nossa casa. Fazer o exercício, não somente da caridade material, não é sairmos aí distribuindo alimentos simplesmente, isso é importante, mas é nos colocarmos a todo momento no lugar daquele irmão que por muitas vezes está numa dificuldade, por muitas vezes quer simplesmente ser ouvido, e nos colocarmos à disposição desse irmão. É levarmos uma oração a um irmão que está em sofrimento. É irmos ao encontro daqueles que estão mais necessitados. É pensarmos também naqueles nossos irmãos já desencarnados, nos nossos entes queridos, nos nossos amigos. É levarmos uma oração a esses irmãos, nos colocarmos em sintonia com a espiritualidade superior. É nos colocar em vigilância, em bons pensamentos, para atrairmos também vibrações de paz e de amor. E aí, meus irmãos, essa é a mensagem principal de Jesus. Essa é a forma que o Espiritismo nos convida para irmos ao encontro de Jesus. É essa mensagem que o Espiritismo nos traz como reencontro com Jesus. Fica aqui o nosso convite para cada vez mais intensificarmos essa vivência na prática espírita, na prática cristã. E a nossa casa oferece todos os meios para que a gente fortaleça isso a cada dia, através dos estudos, através do trabalho, e vivermos Cristo, vivermos Kardec na sua maior pureza, no seu maior amor, no seu maior propósito. Que a tua felicidade seja do tamanho da felicidade que você causa ao teu próximo. Desejo a todos uma boa noite, uma excelente semana, abençoada, um excelente retorno aos seus lares. Fiquem com Deus e muito obrigado. Bom, então, aproveitando, vamos aos recadinhos da semana. Hoje temos apenas um recado, fortalecendo com vocês o convite aqui para conhecer o nosso bazar fixo. Inclusive todos os sapatos que foram recentemente apresentados a vocês, aqueles que ainda se encontram disponíveis, está no bazar fixo, como também outras peças lá, novas e também seminovas, à disposição de todos. Fiquem com Deus. Agradeço a Joelma que contribuiu aqui, né, na operação da mesa de vídeo e áudio. A Fabiana teve que sair para um compromisso particular. E eu convido a Joelma para a nossa prece final, a nossa fluidificação das águas. Convido também os médiuns passistas para se posicionarem à lateral do nosso salão para o nosso passe coletivo. Obrigado a todos e que Jesus os abençoe. Que possamos fechar os nossos olhos, acerenar os nossos corações, silenciar os pensamentos e percebermos uma linda estrada e ao fim dessa estrada um foco de luz. Uma luz muito bela que vai se aproximando e à medida que nós vamos caminhando, esta luz também se aproxima. Vem se aproximando e nos envolvendo em bênçãos,
em uma tranquilidade, em sensações também de serenidade. E vamos nos envolvendo em vibrações de amor. E essa luz vai então se aproximando e nós também nos aproximamos dela. Até que percebemos que se trata de nosso amado Mestre Jesus, que estende então os braços a nós, nos abraça e ali, neste abraço, percebe todas as nossas necessidades, percebe todo o caminho que nós já percorremos, toda a bondade que nós já desenvolvemos e consegue entender também os nossos desafios, quais são as nossas dificuldades nessa estrada, em segui-lo e encontrá-lo. E então, vai nos fortalecendo neste abraço. Nós vamos nos percebendo como filhos muito amados de Deus, nosso Pai, entendendo que não estamos e jamais caminhamos sozinhos. E nessa certeza, nessa confiança e nesse sentimento de amor que o Cristo nos envolve, vamos nos fortalecendo. Nossa disposição íntima vai mudando, nossa fé vai aumentando, nossa confiança em nós, em nossos irmãos, em Deus, nosso Pai, também aumenta. Ao mesmo tempo que o nosso desejo de nos tornarmos cada dia melhores, cuidando dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, vigiando e orando. E todo esse desejo, toda essa mudança de pensamento, de sentimento, vai então promovendo em nós essa transformação e chega também na cura da nossa alma, restabelecendo o nosso corpo físico em todas as suas necessidades. Amado Mestre Jesus, obrigada por todos os ensinamentos, obrigada por sempre estar conosco, que possamos também estar contigo. Enquanto vamos aproveitando um pouco mais deste momento com Jesus, nós rogamos a espiritualidade benfeitora desta casa, que possa fluidificar essas águas, magnetizando, colocando o medicamento necessário a cada um que aqui deixou a sua garrafa, a cada um que aqui depositou a sua água para esse momento. Que possamos então guardar essas boas sensações deste reencontro, deste momento com Jesus, dessa certeza que Ele nos acolhe, nos espera. E possamos ir aos poucos voltando agora para este momento, mas trazendo essa boa sensação e essa certeza de que nós somos esses filhos de Deus muito amados e que possamos então amar também assim como Jesus amou. E que Ele nos abençoe.